Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou o Observador, me chamo Fábio Pirajá e a gente vai trazer essa pesquisa Datafolha, gente, que eu estava dando uma esmiuçada nela para a gente poder entender o que está acontecendo. Datafolha dizendo que inflação faz quase 60% dos brasileiros reduzirem o número de coisas que estão comprando nos supermercados, né? Especialmente comida, né, gente? É uma coisa realmente que a gente precisa colocar em perspectiva para ver o que está acontecendo, porque essa inflação está impactando especialmente a alimentação, né, gente? Então a gente tem que tentar entender isso aqui. Sei que a pesquisa é da Datafolha. 58% das pessoas estão comprando menos coisas ou cortaram. A gente lá na minha casa, tá, gente? Na minha casa nós cortamos algumas coisas. Por exemplo, antes a gente comprava parmesão, não estamos comprando parmesão. Não dá. Azeite, a gente comprava uns azeites assim mais caros, né? Cortamos também. A gente voltou a usar óleo, tá? Óleo de girassol, óleo de soja. Voltamos a usar óleo na minha casa. E assim, quando a gente vai no supermercado, eu e minha mulher, a primeira coisa que a gente faz é determinar que a gente vai comprar somente o necessário naquela primeira rodada na loja, né, gente? Então a gente compra arroz, feijão, alguma carne, filé mignon? Não, filé mignon não. De vez em quando eu compro um filé mignon de porco, né? Aquela carne suína. E aí a gente vai no material de limpeza, né? Ver as coisas mais importantes em material de limpeza, detergente, aquelas coisas, né? Que boa, água sanitária e tal. Mas a gente reduziu bastante, porque, como eu digo de vez em quando aqui no canal, R$ 100 virou dinheiro de padaria. Agora depende da padaria, tá? Porque no meu bairro tem 2 padarias que R$ 100, se você brincar. Fico imaginando assim uma família de 4 pessoas. 4 pessoas, se você for aí é melhor ir no supermercado, comprar no mercado, porque na padaria, se você bobear, comprar lá, sei lá, uns 8 pães de sal, aí não é muito caro, mas manteiga, que tá caro pra caçamba. Presunto, queijo, compra, sei lá, 300 gramas de presunto, 300 gramas de queijo, aí compra, sei lá, um refrigerante grande, 2,5 litros, por exemplo. Aí compra não sei, um doce, né? Sei lá, um sonho, Marta Rocha. Minha, cara, passa de R$ 100, tá? Aqui no meu bairro, gente, passa de R$ 100. Sei que essa pesquisa que a Datafolha fez passou por 172 municípios, 3.000 pessoas acima de 16 anos, 1º a 3 de abril. Aí está dizendo que 25% das pessoas entrevistadas afirmaram ter menos comida do que o necessário em casa. Para 25% das pessoas, hoje há menos comida do que deveria haver. Gente, eu tenho visto muita gente com miojo, tá? Sim, miojo, cup noodles, sim. Aqui em Vitória, eu falo de Vitória, na capital do Espírito Santo. Um cup noodles está variando entre R$ 4,50 e R$ 6,50, dependendo de onde você compra. Eu tenho visto muita gente empacotando cup noodles, miojo, tá? Sim, gente. Pão, sim. Porque o custo de vida está, né, completamente descontrolado, dessa gastação, déficit público e esse governo descontrolado, contratando gente para dentro da máquina para obter apoio, né? Porque sem contratação, gente, você não obtém apoio para medidas do governo, que são sempre populistas e antipovo, né? Anti-eleitor. Do jeito que a gente está vivendo aí, a coisa não está nada fácil, não. 61% desses 3.050 entrevistados, né, disseram ter o suficiente para sobreviver, e 13% relataram ter mais do que o necessário. O que totaliza 75% da população com comida suficiente ou mais, tá? Mas tem esses 25% que falam que a geladeira não está tão cheia quanto estava antes, né? Aí está dizendo que 63% das pessoas diminuíram a frequência com o que comiam fora de casa, né? Então, já viu, comer fora de casa hoje, aqui em Vitória, gente, olha,
Um self-service, médio, que não é aquele self-service podrão assim, né? E nem é aquele self-service chique, que tem sushi, aquelas coisas. Um self-service médio está R$ 90 o quilo, hein? 89 o quilo. Aquele que tem churrasco e etc. está a 109. E aqueles que tem sushi e servem de tudo, é por aí, 119, 129 reais o quilo, tá? Não tá brincadeira não. 58% das pessoas trocaram marcas de café por opções mais baratas, porque o brasileiro ama café. Eu amo café, tô aqui no meu cafezinho aqui, ó. 50% reduziram o consumo de café, que é um item da cultura nacional, né, gente? O café é cultura nacional. 50% cortaram na água, na luz e no gás, estão gastando menos, né? Para fazer ajustes para tentar equilibrar as contas de casa, né? Que não é brincadeira não, tá, pessoal? Fico imaginando assim, eu estava até conversando com minha mulher ontem, a gente estava vendo a novela, nós estamos vendo a novela antiga Vale Tudo, né? Minha mulher botou para ver, tá acompanhando Vale Tudo. Aí a gente estava observando, gente, que em 1988 o salário mínimo começou no mês de janeiro a 4.500 cruzados, né? E terminou o ano de 1988 a 10.400 cruzados na época. Na época o dólar valia 73 mil cruzados. Um Fusca custava, o mais barato custava 180, não é isso? Deixa eu ver aqui, eu fiz 180 mil cruzados custava um Fusca básico, que dava $2.500, né? Com $2.500 nos anos 80, no final dos anos 80, nos Estados Unidos, você comprava um Mustang com 3, 4 anos de uso. E no Brasil, você não conseguia comprar um Fusca, que era o carro mais básico da época, né, gente? Talvez um Fiat 147 e o Fusca, eram os carros mais básicos ali, né? Aí eu fiquei analisando assim, gente, é incrível, né? Em 1988, nós tivemos o Plano Cruzado e depois o Plano Cruzado 2. Né? E aí foi essa loucura, né? Só para analisar o pessoal reclamando na novela de grana. Acho que foi a primeira novela brasileira que se falou de grana abertamente, de inflação abertamente, né? Vale tudo. Ontem eu vi um capítulo de 88 do Antônio Fagundes conversando com Cássia Kiss, que são separados, né? Tem um filho em conjunto, um filho juntos, né? Falando sobre a mensalidade da escola, que no começo de 88 era 2.800, na metade de 88 foi para 5.000, 6.000 e no final do ano foi para 18 mil cruzados na época. Essa era a hiperinflação do Brasil nos anos 1980, né, gente, que a gente viveu, e até hoje eu não consigo entender como é que a gente saiu pelo outro lado, né, de tão difícil que foi. Aí os alimentos que mais subiram de preço, né, gente? Alimentos e bebidas, 1,20% em março. Tomate subiu 23% em março. Aí vão falar de influência climática. É o clima que tá ruim. Tá bom. É o clima, né? Não é o governo gastando mais do que pode, não, né? Os ovos subiram 14%, gente. Aí vão falar do calor no Brasil e da gripe aviária nos Estados Unidos. Tem sempre uma desculpa qualquer. O café moído teve elevação de quase 9%, quase 78% em 12 meses. O café, tá? Afetado pela safra, aí vai falar do calor de novo, ou a safra mesmo, né? E oscilações no mercado internacional. Tá bom. O governo não tem culpa de nada. O governo não tem culpa de nada. Não está gastando mais do que pode, gerando inflação na base monetária e gerando na outra ponta carestia, né, gente? O aumento dos preços. Porque inflação é uma coisa, o aumento de preço é consequência, né? 54% dos brasileiros dizem que o governo Lula é altamente responsável por esse aumento de preço nos alimentos, né? E 29% acham que ele tem alguma responsabilidade. São 83% que acham que o governo Lula tem culpa pela carestia e acham que tem culpa relativa. 14% acreditam que o governo... 14% são os eleitores do Lula, né? 14%.
quem acredita em 61 a 59, né? Não, 51 a 49 viajou, né? Tá achando nas caixinhas mágicas lá, né? 14% acreditam que o governo não tem nenhuma responsabilidade pela carestia, tá? Entre os apoiadores do Bolsonaro, né, fazendo o contraponto aí com o Lully, 59% relatam ter reduzido o consumo de utilidades, sugerindo que a insatisfação econômica pode estar mais concentrada em certos grupos políticos. Aí vamos ver, 47% estão buscando outras fontes de renda, estão dando um jeito de se virar, ganhar mais dinheiro, né? 36% reduziram a compra de remédios, né? Vai vendo. Comprometendo a saúde, né, gente? 32%, vê como é que é a inflação, né, gente? A pessoa para de comprar remédio, daqui a pouco ela está indo para o médico, pago pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, né? Aí vai pedir remédio de graça, aí entendeu como é que a coisa vai escalando? Não tem para onde correr. Ou você diminui o tamanho do Estado, manda funcionário público embora, fecha cargos, não contrata por amizade, cria regras para acabar com essa contratação cruzada, de nepotismo cruzado, né? Porque senão você abre falência, gente, não tem como. 32% das pessoas deixaram de pagar dívidas, vai vendo o problema bancário que vai gerar agora, inadimplência. 26% pararam de quitar contas domésticas. 26%, é tipo o gás encanado ou o condomínio do prédio, do apartamento. Vai vendo o problema, né? A situação é agravada por fatores como o aumento nos preços dos itens básicos da cesta básica, né? Arroz, feijão, óleo, açúcar, sal, que são coisas, macarrão, são coisas básicas, né, que as pessoas têm que ter para se virar, né? Enquanto a população adapta esses hábitos, né, que seja cortada alguma despesa supérflua, a primeira coisa que o cara corta, bicho, é barzinho, é ir pra praia, é viajar para algum lugar, mesmo que seja de carro ou de ônibus, o cara corta, porque não tem como, né? Então essa pesquisa aqui, gente, ela tá na Datafolha, né? E foram entrevistadas 3.054 pessoas acima de 16 anos entre 172 municípios do Brasil, né? Indicando que os mais pobres, com renda até 2 salários mínimos, né, que daria o quê? 3 mil reais, né? 3 mil reais. O percentual é de 67%, indica que a inflação afeta desproporcionalmente camadas de menor renda. Sim. A inflação é cruel, gente, com a baixa renda, tá? Classe média, média baixa, o pessoal que está abaixo da classe média é quem sofre mais com a inflação, com a carestia. Não tem como, né? Porque o cara que está ganhando bem, acima de, sei lá, 15, 20 mil reais, ele já existem outras alternativas, né, gente? Então é isso, a pesquisa está no jornal Folha de São Paulo, né? Pesquisa Datafolha, e eu vou escarafunchar um pouquinho mais a pesquisa para tentar entender algumas nuances sociais, né? Para a gente tentar colocar isso dentro das classes sociais, trabalhadores, empresários, gente que trabalha por conta própria, de aplicativo, MEI, como eu, por exemplo, né? Para a gente tentar entender o que dá para fazer. A gente fica pensando assim, aumentar e conseguir aumentar a renda, conseguir outra fonte de renda. Para onde que eu corro? Para onde que eu vou? Né? Assim, eu tenho 60 anos de idade. Eu passei os últimos 45 anos, né, fazendo uma coisa. Né? Um cara que trabalha numa fábrica, de repente foi demitido, imagina. O cara que tinha um pequeno comércio teve que fechar durante a pandemia, por exemplo, né? Como é que ele busca alternativas, né? É muito difícil, gente. É difícil, né? A gente sofre de um estresse fiscal, né, que eu chamo. Né? É um estresse fiscal. De imposto, governo, boleto, mandando imposto, Receita Federal. A gente está em abril, dia 14 de abril hoje. E já tem imposto de renda para declarar, né? Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Esse é o Observador. A gente está sempre aqui no meu canal particular fazendo essas análises, né? Eu sou um cidadão comum, capixaba, e tentando entender onde é que nós estamos e para onde que nós estamos indo, né? Valeu, gente. Obrigado. Então, pessoal, valeu. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse
desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.